Bom dia. Bom dia, mulherada de poder. Mulherada que começa e que termina. Último dia hoje do nosso primeiro livro de 2023, Bom dia. dia Bom dia. 20 de janeiro. 20 de janeiro, já estamos Bom dia. finalizando um livro. Bom dia, bom dia, bom dia. Gurias, melhor que começar e terminar. Nossa, eu fico muito animada. Muito animada. Quero mostrar uma coisa para vocês. Olha o que vocês vão devorar em um ano. Eu quis fazer isso para vocês verem no físico, físico. Isso tudo vai estar dentro da mente de vocês. Vocês têm noção disso? Vou mais um aqui, ó. Ó, isso aqui é que nem levantar peso. A gente começa levantando 10 quilinhos, 20, 30. Ô, Dai, coloca de novo que eu vou printar isso aí. Gente, é pesadinho. Que nada, tá na academia agora. Deu. Pronto. É isso, gurias. Vocês me dizem se não vão ser outras pessoas, se não vamos ser outras pessoas. É impossível, impossível. Parabéns, gurias, de verdade. Antes de a gente iniciar, parabéns pela decisão de cada uma. Ontem a Dani Fontana falou algo que me chamou demais a atenção, demais, mais. Ela falou que mais importante que o tempo é a atenção. E vocês são pessoas que dão atenção para o clube de leitura. Vocês não estão aqui só por estar. E por isso que estão crescendo, e por isso que estão se transformando, porque vocês dão atenção ao momento que vocês estão fazendo isso. Estão estudando, não estão apenas lendo ou ouvindo, estão estudando esses livros e estão se transformando. Bora lá? Capítulo. Estamos no potencial. Capítulo 6. Potencial. Página do livro impresso 138. Eu vou iniciar a leitura, depois já passo para alguém que quer continuar. Vamos lá. Ouvi uma vez que muitas pessoas sofrem com a doença do destino. Elas alcançam um certo nível, conquistam diplomas, compram uma casa e depois se encostam. Existem pessoas que nunca mais leram um livro inteiro depois que saíram do ensino médio. As pessoas se enganam e pensam que época de aprender é só enquanto estão no colégio. Não. O aprendizado é para a vida toda. Você tem que se responsabilizar pelo seu próprio crescimento. Crescer não é algo automático. Que pessoas você está dando para que passos você está dando para se aperfeiçoar? Você está lendo os livros certos? Assistindo a bons vídeos? Está fazendo algum curso? Tem algum mentor? Você tem um grande tesouro dentro de si. Existem potencial, dons e talentos colocados aí pelo Criador. Mas tudo isso não vai aflorar automaticamente. Sua expertise deve ser desenvolvida com disciplina, em que na sua vida você já é excelente e deve buscar maior disciplina para não parar de crescer e aperfeiçoar os dons que Deus lhe deu. Página 138, Mônica, do livro Físico, finalzinho do capítulo 6.
em que na sua vida você já é excelente e deve buscar maior disciplina para não parar de crescer e aperfeiçoar os dons que Deus lhe deu? Como você pode fazer isso agora mesmo? Um espacinho para nós escrevermos. Deus está procurando pessoas que estejam preparadas para o crescimento. Ele quer aqueles que estejam seriamente comprometidos em cumprir o seu destino. Você pode estar vivendo uma fase em que não há nenhum reconhecimento pelo que faz, seja cuidar da sua família ou até no trabalho. Entendo que é difícil. No entanto, você sabe que tem muito mais potencial. Seria muito fácil fazer o que você faz de forma desleixada, dizendo: ninguém dá importância ao que eu faço, ninguém valoriza o meu trabalho, então posso fazer de qualquer jeito porque não faz diferença. Permaneça crescendo, aprendendo e se preparando. Quando você estiver pronta, as portas se abrirão. Não. Você tem que dar o seu melhor fazendo exatamente o que faz. Não existem tarefas pequenas demais, porque Deus não desperdiça nada. Lembra? Você tem que começar a se desenvolver agora, aí mesmo onde está. Se, por exemplo, sua ocupação hoje é cuidar da família em tempo integral, você não é apenas uma dona de casa. Você é a principal influência e referência dos seus filhos. E isso é muito poderoso. Existe muito valor em tudo que Deus confia para você fazer. Então, aprenda a fazer o melhor. Quando Deus vê você se preparando, ele abre portas que você nem imagina. Se nenhuma porta está sendo aberta, não fique desencorajada. Apenas continue desenvolvendo os seus dons. Uma hora, a porta que você tanto sonha se abrirá. Não se preocupe com o que está à sua frente ou quando o seu tempo vai chegar. Apenas permaneça crescendo, aprendendo e se preparando. Quando você estiver pronta, as portas se abrirão. Eu li uma vez que os lugares mais ricos da Terra não são os que têm mais petróleo ou minas de diamante. Os lugares mais ricos são os cemitérios. Enterrados lá estão negócios que nunca saíram do papel, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram cantadas, sonhos que nunca ganharam vida, potenciais que nunca foram descobertos. Não deixe o seu potencial parar no cemitério. Sonhe, viva, cresça, brilhe. Capítulo 7, último capítulo. Essência. Comece hoje a apresentar ao mundo quem você é. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha. Quando o pai e a mãe dela morreram, Esther não havia revelado a que povo pertencia nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ela caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Esther causava uma boa impressão a todos que a viam. O rei gostava muito de Esther do que mais de Esther. O rei gostava mais de Esther do que qualquer outra mulher. Então ele colocou nela uma coroa real. Então Ramá disse ao rei Xerxes: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles. Então Esther convocou Ra, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus
que escapará. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Sussã e jejuem a meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, capítulo 2, e aí vai alguns versículos e outros capítulos. Gente, eu amo a história de Esther. Uma bela jovem, órfã, adotada por Mardoqueu, que salvou todo o povo de Israel da pena de morte coletiva. Esther poderia ter sido apenas uma linda mulher, mas se tornou uma rainha. Poderia então ter sido uma bela rainha, mas se tornou a preferida do rei. Esther poderia ter pedido coisas para si quando ganhou a confiança do rei, mas preferiu agir conforme o plano maior de Deus e salvar todo o seu povo. Pode ser que a gente que já saiba todas as informações sobre ela, mas o que eu quero mostrar agora é que você pode ter muito em comum com Esther. Não perca a essência do propósito. Deixe-me apresentar você a 2 reinos que fazem parte da sua vida. O reino passageiro é este mundo que vivemos agora, é a nossa jornada aqui na Terra. E o reino eterno, o mundo espiritual, a realidade que Deus sonhou para nós e que deve refletir em tudo que fazemos. No reino passageiro, Esther era somente uma jovem órfã. No reino eterno, ela foi levantada como protetora da linhagem messiânica. Esse era o seu propósito. Esther não se tornou rainha por acaso. Isso nos mostra que não devemos acreditar que o nosso propósito possa ser limitado pela forma como nos apresentamos no reino passageiros. Somos muito mais do que se pode ver. No reino passageiro, podemos ser dona de casa, estudante, empreendedora, cozinheira, professora, mãe, babá. Podemos ser mulheres que tiveram uma história difícil de abandono, rejeição, traição. Contudo, no reino eterno, podemos ser uma grande posição, ter uma grande posição, sublime a tudo o que vivemos. Esther era uma jovem que não tinha pai nem mãe, estava em uma terra estranha, onde trabalhava pesado. Você pode olhar para si mesmo e pensar: meu Deus, eu sou apenas mais uma mulher no mundo. Não, você é Esther. Você é uma princesa no reino eterno e tem um propósito muito maior do que o que você pensa. Mesmo que o cenário ao seu redor não seja nada favorável. Eu não sei qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus reservou algo muito grande para cada uma de nós, mulheres. Podemos olhar para nós mesmos e ver apenas falhas, imperfeições e tantos desafios de mudança. No entanto, Deus vê potencial. Ele acredita em você. Ele investe em você. Ele a levanta. Ele a capacita. Ele vê você como uma princesa. Você pode se ver como apenas uma órfã, mas tudo que foi dito até aqui é justamente para que você conheça quem realmente é e viva como quem nasceu para ser, princesa escolhida para cumprir um grande propósito. Deus vê você como uma rainha sábia, alguém que vai fazer história, alguém que vai mudar destinos. Deus chamou você para mudar o destino das pessoas ao seu redor. Deus escolheu uma jovem órfã, talvez desprezada por muitos, para fazer dela uma mulher que mudou o destino de uma nação. Aqui, no reino passageiro, você pode pensar que é só mais uma mulher, mas como princesa de um reino eterno,
Você é alguém que nasceu para influenciar na sua maneira de falar, de se vestir, de se comportar. Como? Nunca perdendo de vista a essência do seu propósito. Não importa o que estiver fazendo, o mundo precisa que você se apresente como a verdadeira princesa de um reino eterno. O texto bíblico fala que Esther foi levada ao palácio para seguir a mesma carreira das belas jovens de sua época. Contudo, mesmo que ela não entendesse o que estava acontecendo, Deus estava conduzindo a sua carreira. Enquanto estamos neste reino passageiro, seguiremos carreiras, profissões, ministérios, como tantas outras mulheres. Contudo, a história de Esther nos mostra que uma princesa no reino eterno não segue simplesmente uma carreira, segue propósitos divinos. Por isso, precisamos preservar a essência que recebemos de Deus. Talvez você esteja vivendo algo na sua vida sem entender o porquê. Você pode estar confusa, triste e cheia de questionamentos. Ei, Deus tem um propósito para a sua dor. Nada acontece por acaso. Esther não estava ali por acaso. Você não está aqui por acaso. Há alguns anos, eu passei por um momento na minha vida no qual me perguntava a razão de tudo aquilo. Eu fiquei 3 meses em uma UTI e não tive a alegria de pegar minha filha em meus braços. Já no primeiro dia de vida, minha primogênita precisou passar por uma cirurgia muito delicada. Semana após semana, ouvi as palavras mais difíceis e duras que uma mãe poderia receber. Entretanto, por mais doloroso que fosse naquele momento, e por mais que eu desejasse não ter passado por nada daquilo, no fundo, eu sabia que Deus tinha um propósito para aquela dor. E um dos propósitos era estar aqui para dizer a você: filha, você pode achar que é alguém sem valor. Você pode se sentir órfã, sozinha e não entender o porquê de muitas coisas aconteceram na sua vida. Todavia, Deus está lhe dizendo: você pode até ser órfã, mas eu levanto como uma rainha. Você pode até não entender o porquê dessa aflição, mas eu estou usando você para livrar uma nação. Sua vida existe para cumprir um propósito maior. Por isso, nunca perca a essência do seu propósito. Não perca a essência da humildade. No reino passageiro, Esther poderia ter optado por fazer o próprio destino, mas como uma princesa do reino eterno, submeteu-se aos cuidados de seu primo, que lhe ensinou os valores do reino de Deus. Isso revela que Esther era leal e fiel ao seu mentor. Quando foi exortada por Mardoqueu de que não estava num lugar de honra sem motivo, Esther logo se lembrou dos valores aprendidos e submeteu ao primo e a Deus. No reino passageiro, somos estimadas a ser donas de nossos narizes. Por trás dessa expressão está uma cultura de desonra, principalmente contra aqueles que nos ensinam a proceder dentro dos valores do reino. Precisamos ser fiéis e obedientes como Esther. A independência que o mundo prega à mulher vai contra os valores do reino. Somos dependentes um dos outros. Nós não somos donas dos nossos narizes. Se você é solteira, quem orienta você são seus pais. Se é casada, é o marido. Deus determinou a essas pessoas tenham autoridade sobre sua vida. Você não pode enxergar a submissão como uma opressão, mas como um cuidado de Deus. Existem mulheres que não gostam de receber ordens. Quem manda na minha casa sou eu. A última palavra é a minha. Ninguém manda em mim. Isso é desonra. E, na verdade, está enraizado no orgulho, na falta de humildade. Acredito no poder da cooperação entre marido e mulher, mas, sobretudo, para viver em harmonia, os papéis devem ser corretamente desempenhados. Por ser a rainha, Esther poderia pensar que estava em uma posição de autoridade superior e, por isso, não precisaria da orientação de ninguém. Podia fazer o que bem entendesse. Contudo, ela não agiu assim. Ela soube reconhecer a autoridade de seu primo e obedecer a ele com um coração humilde. Esther seguiu as ordens do primo, porque sabia que dessa forma estaria obedecendo a Deus.
Ele ouviu a voz do Senhor por meio de orientação de seu primo. Seu coração permaneceu humilde, mesmo com o título que ela tinha recebido. Durante todo o livro, você foi empoderada pelas verdades de Deus a seu respeito. Isso com certeza vai colocar você em um nível mais alto. Você será ainda mais destemida, confiante, cheia de atitude. Todo o seu potencial levará você a altas posições. No entanto, quando você chegar lá, não perca a sua essência. Não perca o coração humilde e ensinável a quem sabe que é completamente dependente de Deus para tudo. Aquele que depende de suas capacidades pode chegar rápido onde deseja. Mas quem permanece com o coração ensinável, humilde, chegará mais longe e permanecerá no lugar de autoridade. Quem quer continuar? Eu posso continuar, Dai. Pode falar, Su. Não perca a essência do reino. Esther, com certeza, era muito linda. Imagine que o rei poderia ter qualquer mulher que quisesse, e mesmo assim a escolheu. Ela não se descuidou da sua aparência, mas, como princesa do reino eterno, sabia que o mais importante era o que estava em seu coração, não no exterior. Ela tinha permanecido fiel ao seu propósito eterno e também com o coração humilde e ensinável. Este é o segredo de Esther. A beleza de seu coração trouxe formosura ao seu rosto, conforme a Bíblia diz em Provérbios 15:13. Ela era bela, de boa aparência e cheia de formosura. Existem muitas mulheres bonitas, mas vazias. Não adianta ser linda por fora e vazia por dentro. Não adianta cuidar do corpo, vestir-se bem e não cuidar da beleza interior, do caráter. Cuide do seu coração, em ser amorosa, misericordiosa. Olhe para os outros com os olhos de Deus. Seja gentil, educada, doce. Nenhum lugar alto no reino passageiro se compara à sua posição no reino eterno. No reino passageiro, Esther se tornou rainha, sem perder o coração de princesa do reino eterno. Suas atitudes eram simples e humildes. Mesmo sendo considerada a mais bela, ainda que tenha alcançado o favor de todos e se tornado famosa, rica e poderosa, Esther não perdeu a essência do reino, ou seja, ela sabia quais armas deveria usar quando necessário e quais eram suas prioridades. No reino terreno, Deus pode fazer você andar em lugares altos. Ele pode dar a você posições de destaque. No entanto, você deve preservar a sua fé e se manter firme e obediente ao Senhor, pois nenhum lugar alto no reino passageiro se compara à sua posição no reino eterno. Então, não se deixe corromper, não se torne refém da vaidade. Cuide do corpo, mas tenha cuidado redobrado com orgulho. Deus tem dado muito a você? Cuide do seu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Há mulheres que infelizmente se vendem, se corrompem, perdem a posição de servas, mesmo envolvidas no seu papel de rainha no reino passageiro. Esther não ignorava a situação de seu povo. Era generosa e altruísta. Ela viu que seu primo não estava bem e procurou saber a situação que o preocupava. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossos papéis no reino passageiro que nem sequer nos sensibilizamos com a realidade do nosso povo.
Como princesa do reino sem fim, devemos estar atentas às necessidades das pessoas. A verdadeira princesa não olha somente para si, mas se preocupa com os outros, em cuidar deles. Palavra, abraço, carinho, cesta básica, doação de sangue. Não viva focada em si mesma. Olhe ao redor. Ao saber do perigo que corria juntamente com seu povo, Esther sabia exatamente o que fazer e quais ferramentas usar para vencer a guerra. Ela lançou mão dos meios do reino eterno, orou e jejuou para buscar em Deus a sabedoria que precisava. Esther era linda e o rei a amava. Ela podia ter jogado todo o seu charme e a sua sensualidade para pedir o que quisesse ao rei. Contudo, ela agiu como uma princesa de Deus. Antes de se apresentar ao rei, buscou a Deus por meio do jejum e da oração. Independentemente da sua posição no reino passageiro, qual o propósito do reino eterno que você não pode se esquecer de viver? Qual deve ser a sua prioridade? Esther, ao saber do que estava acontecendo, que um decreto real determinava a destruição dos judeus, não saiu correndo desesperada para tirar satisfações com Ramã ou contar ao rei do seu propósito. Ela foi se consagrar. Ela sabia quem era o verdadeiro rei. Como ela, precisamos saber a quem recorrer quando as coisas ficam difíceis. Esther tinha tudo que quisesse ao seu dispor, mas sabia que só uma coisa era realmente necessária para mudar toda a história: Deus. Isso mostra um coração dependente. Consagre-se ao Senhor. Busque-o em jejum e oração. Seja sensível com a situação do seu país, do seu povo. Seja bem informada e engajada socialmente. Levante um clamor pela sua cidade. Não deixe que seus olhos estejam focados apenas no seu próprio reino. Sobretudo, que você saiba como levar as boas novas do reino eterno para todos aqueles que precisam. E, não esqueça, quando estiver brilhando em lugares altos, recebendo o reconhecimento por tudo o que fez, existem 3 coisas que você nunca pode perder de vista: o propósito, o coração humilde e a dependência do Espírito Santo. Conclusão. Toda jornada de autoconhecimento visa o crescimento pessoal. Dizem que os pediatras a respeito das crianças que crescer dói. Olhar-se no espelho e encarar a si mesmo com todas as suas dores, angústias e medos é um processo doloroso. No entanto, quando crescemos, nós nos tornamos melhores. Quando crescemos, nós nos tornamos melhores, nos desenvolvemos. Ao chegar ao final deste livro, talvez você esteja pensando: eu nunca achei que fosse tão amada, especial e única, nunca me vi como uma princesa. O engraçado é que, durante esta leitura, eu apresentei você a nada mais, nada menos do que você mesmo. Tudo o que fiz foi mostrar o reflexo que está no espelho desde que você nasceu, ainda que com seus próprios olhos você não enxergasse bem. Talvez você nunca tenha sido amada verdadeiramente por seus pais e, quando se casou, imaginou que receberia do seu marido todo o amor de que precisava, mas ele a decepcionou. Feriu você com palavras duras, fazendo com que você pensasse que não tinha valor, que era péssima esposa
péssima mãe. Talvez esse sentimento tenha se desenvolvido na escola por motivos de bullying, ou porque você não sentia que pertencia ao lugar em que estava. Os motivos que talvez a tenham levado a não reconhecer sua verdadeira identidade podem ter as mais diversas raízes. No entanto, Deus pôs este livro em suas mãos para lhe dizer: minha filha amada, andar de acordo com a sua identidade vai levar você ao destino que escolhi. O segredo sempre esteve bem aí, na essência que eu coloquei em seu coração. Agora que descobriu, vá lá e brilhe. Você tem valor. Você é única. Você é capaz. Deus não escolheu você por ser mais uma no meio da multidão. Ele escolheu você porque, apesar de toda a dor que sua história pode carregar, sempre houve um propósito muito maior. E você precisa aprender a viver de acordo com ele. Agora você é livre. Quando você olhar no espelho, não veja mais as dores do passado, mas as lições que fizeram você crescer. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que vive como uma escrava de autodepreciação, da autopiedade e da comparação, mas alguém que é amada de forma única. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que é dependente do seu desempenho, mas que é amada, está crescendo dia após dia e celebra cada pequena vitória. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que está em desvantagem em relação aos outros, mas que potencializa seus dons no mais alto nível para cumprir um propósito poderoso. Quando você olhar no espelho, não veja alguém emocionalmente dependente, mas confiante e suficiente em Deus. Quando você olhar no espelho, não veja alguém que vai desistir no meio do caminho por conta do medo, mas alguém que é imparável até o fim da vida, independentemente das circunstâncias. Quando você olhar no espelho, sinta-se feliz, livre, curada, realmente pronta para trilhar a jornada incrível que Deus sonhou para você. Obrigada pela chance de apresentar você a si mesmo. Agora é hora de você se apresentar ao mundo. Nossa, me emocionei. Tá sem áudio, Dai. Obrigada. Senti o desejo, mas quero perguntar para vocês o que vocês acham. Para nós finalizarmos agora com a parte dos comentários, da nossa troca, de gravarmos somente esse último agora, sobre o que foi essa leitura, sobre o que é o clube da leitura, para que a gente possa usar para trazer mais mulheres, para mostrar para mais mulheres o que acontece, o que é aqui, o que virou, o que mudou em apenas um livro. O que vocês acham? Topam? Topam? Vamos lá, então? Então, eu vou finalizar a gravação e vou iniciar de novo, para que a gente possa utilizar de convite para mais mulheres e enriquecer mais vidas. Então, a tua fala vai ser muito importante hoje. Se Deus tocar teu coração e começar a arder, eu tenho que falar, por favor, sejam obedientes e falem, tá? Eu vou só finalizar e iniciar de novo então, Gris.